Olá pessoal, na aula de hoje vamos falar sobre Backup Point in Time Recovery. Na aula anterior nós preparamos o nosso ambiente para que o Postgres começasse a fazer o arquivamento dos nossos arquivos de UOL. Então vamos acessar o Postgres aqui e vamos verificar quais foram os parâmetros que liberaram aí o archive. Então nós temos o AllLevel, que é encarregado de adicionar cabeçalho no nosso arquivo de UOL, seta informações nos nossos arquivos de UOL, e ele foi setado para archive, né? Então significa que ele vai começar a fazer o arquivamento. Um outro parâmetro que foi alterado é o nosso Archive Mode. O Archive Mode foi setado para on, que ele é um componente encarregado de enviar os arquivos de UOL cheios para o diretório de backup que nós definimos. O local de definição do comando para enviar o nosso arquivo de UOL é o Archive Command, né? O Archive Command é o parâmetro encarregado de fazer a ação de enviar o arquivo de UOL para o local específico. Então, o Archive Mode é o componente encarregado de chamar o Archive Command para executar o comando especificado. É claro que esse comando poderia ser um comando para rede, né? Eu poderia ter utilizado um SCP ou até mesmo um rsync para enviar o meu archive para um outro computador na rede, né? Porém, eu estou fazendo o salvamento na minha própria máquina. Então, nós temos aí o nosso Postgres já com as configurações de archive ativadas. O que nós precisamos fazer agora é gerar o nosso backup inicial. Esse backup inicial ele é feito avisando o Postgres que nós iremos fazer um backup para depois fazer a cópia dos nossos dados. Então, a primeira coisa que nós devemos fazer é avisar o Postgres de que nós iremos começar um backup. Então eu vou dar o comando pg start backup. Esse comando ele aceita dois parâmetros, sendo o primeiro parâmetro o nome, onde eu defino um nome para o meu backup, pode ser backup semanal, backup diário, backup mensal, etc. E o outro parâmetro está relacionado a forçar um checkpoint, né? Digamos que eu queira forçar um checkpoint, eu posso simplesmente definir o parâmetro true. Se eu não definir esse parâmetro, significa que o backup irá ficar aguardando que um checkpoint ocorra para assim liberar o ambiente para que eu faça a cópia do meu cluster. Mas como eu quero forçar, eu vou simplesmente adicionar o parâmetro true. Dessa forma, ele inicializou o nosso backup, né? Ele preparou o nosso backup inicial. Então, o que nós vamos fazer agora é copiar os dados para dentro do nosso cluster. Só lembrando que nós estamos utilizando table spaces no nosso ambiente, né? Isso significa que no nosso backup nós também temos que fazer a cópia das nossas table spaces. Então, o que eu vou criar aqui agora é um diretório onde eu vou salvar o meu cluster. Vou chamar ele de base, então o meu diretório vai se chamar base, e eu agora vou copiar os dados para dentro desse diretório. Eu poderia também estar enviando esse cluster pela rede, né, através de um rsync ou de um SCP. Mas no caso eu vou fazer a gravação local na minha máquina, então eu irei trabalhar com o CP. Lembrando que o CP aceita diversos parâmetros, né, entre eles o parâmetro que faz a busca recursiva dos diretórios. Isso significa que ele vai buscar todos os arquivos e diretórios que se encontrar dentro do meu cluster. E eu também quero que ele me traga um verbose, né? Eu quero que ele me traga informações do que está sendo feito. E eu também preciso que ele faça o quê? Que ele traga para mim os arquivos que são links simbólicos, né? Eu quero que ele acesse os arquivos de link simbólico e traga também os arquivos deles, né? Ou seja, ele vai trazer junto todos os arquivos que estão com link simbólico. Agora eu vou direcionar o meu arquivo de origem, né? Meu diretório de origem, que é o meu próprio cluster. Vou definir aqui o asterisco para que ele pegue tudo e vou definir um local de backup, né? O local onde ele vai ser feito o backup. Então defini aí o local. A partir de agora ele começou aí a copiar o meu cluster, né? Ele está salvando aí todos os meus dados. Lembrando que o interessante é que eu sempre utilizo o usuário Postgres, né? Porque se eu utilizar um outro usuário, esse usuário pode não ter permissão de fazer os acessos aos diretórios que eu quero, né? Então o ideal é trabalhar com um usuário que tenha permissão de acessar os diretórios do Postgres e também tenha permissão de escrever no local onde será o meu
backup. Então ele está finalizando de fazer a cópia do meu cluster, né? Está copiando aí os últimos arquivos e liberou para mim. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer assim que acaba a minha cópia é verificar se o backup foi feito corretamente. Então eu vou acessar aqui o meu diretório, vou entrar aqui dentro do diretório TB LSPC, que é onde se encontram as minhas table spaces, e vou verificar se as minhas table spaces foram copiadas. Posso perceber que elas foram copiadas, que elas não são mais links simbólicos, como elas são no diretório original dela, né? No diretório original dela, ela é um link simbólico, né? Como a gente pode observar. Então, com minhas table spaces já copiadas, eu posso agora entrar dentro do meu pgxlog. Dentro do meu pgxlog existem os arquivos UOL, e esses arquivos UOL já não são mais necessários para mim. Por que eles não são necessários para mim? Porque eles estão dentro do meu arquivo de archive, porque eles já estão sendo arquivados pelo próprio Postgres. Então, eu já posso fazer a exclusão desses arquivos, que eles não têm nenhuma utilidade para mim. Beleza? E voltando aqui ao meu diretório principal do meu backup, eu também possuo um arquivo chamado postmaster.pid. Esse arquivo ele existe sempre que o Postgres estiver rodando. Então, sempre que o Postgres estiver em execução, ele irá criar um arquivo chamado postmaster.pid, onde ele traz algumas informações referentes aos processos. No caso, no meu backup, esse arquivo não é necessário, então eu posso fazer a sua exclusão. Beleza? Feito a exclusão desse arquivo, eu tenho o meu cluster inicial preparado. Porém, eu preciso agora avisar o Postgres de que o meu backup acabou. Então, eu vou acessar o Postgres e vou executar um comando para verificar se eu ainda estou em backup. Então, eu vou dar um pg is in backup. True significa que eu estou em backup. Agora, eu preciso finalizar o meu backup. Para eu finalizar o meu backup, eu posso dar um pg stop backup. Dessa maneira ele vai finalizar o meu backup e ele vai preparar os meus arquivos de UOL para serem arquivados. Observem que ele gerou um número final para mim, que é referente ao ponto inicial do meu arquivo de UOL, que seria o ponto inicial do meu point in time recovery. Então, se eu acessar aqui o meu diretório de archive, eu consigo observar que ele possui diversos arquivos, né? E o arquivo 47 possui uma extensão .backup, que significa o ponto inicial, ou seja, o meu backup point in time recovery começa a partir do arquivo de UOL 47. Tudo bem? Isso significa que eu posso apagar os outros arquivos que não são, que são anteriores a este meu arquivo inicial. Dessa forma, eu tenho aí o meu backup pronto e preparado para ser restaurado. Tudo bem? O backup, né, pessoal? Lembrando que o backup ele pode ser feito com as pessoas trabalhando, o ambiente pode estar rodando, que eu consigo fazer esse backup sem problema nenhum. Da mesma forma que o pgdump, esse backup de cluster também funciona dessa mesma maneira. Lembrando que o cluster ele pode ser enviado pela rede através de um SCP, um rsync, né? Só tem que tomar cuidado para que ele não ocupe, né, o espaço de toda a banda de toda a rede, né, de forma a deixar o ambiente mais lento. Então essa é a forma de se fazer um backup. Vocês podem observar que os processos são várias etapas, porém são etapas bem simples e que podem ser replicadas sem problema nenhum. Beleza? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Até a próxima.